Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Miguel do Rosário, editor do Cafezinho. Hoje é dia 5 de outubro de 2022, são 14 horas e 17 minutos. A gente teve eleição dia 2 de outubro, domingo, e haverá segundo turno agora no dia 30 de outubro desse mês. Na eleição do primeiro turno, o Lula teve 48,43% dos votos e o Bolsonaro teve 43,20% dos votos. Faltou 1,6% para o Lula ganhar no primeiro turno. O Lula teve 57,25 milhões de votos e o Bolsonaro 51,0 milhões de votos. Ou seja, o Lula teve 6,2 milhões de votos a mais. Muito voto. A Simone Tebet teve 4,9 milhões e o Ciro Gomes teve 3,6 milhões de votos. O Ciro Gomes ficou em quarto lugar. O Lula é o favorito para ganhar o segundo turno porque ele teve 6,2 milhões de votos a mais. Ele deve crescer um pouco mais para o segundo turno. Ele deve receber alguns votos da Simone Tebet, alguns votos do Ciro, talvez até a maioria dos votos, porque a Simone Tebet ela já sinalizou que vai apoiar o ex-presidente Lula. Ciro Gomes também sinalizou apoio ao ex-presidente Lula. No caso do Ciro, além do apoio do PDT e do próprio Ciro, você tem uma afinidade ideológica, então é mais fácil que se transfira para o Lula. Então, Lula é favorito. A Soraya Tronic teve 600 mil votos e o Felipe Dávila 559 mil votos. Esse eleitorado, uma parte pode ir para o Bolsonaro, uma parte pode ir nulo. Né? Não creio que muita coisa vá para o Lula. Talvez vá, alguma coisa para o Lula. Talvez se dilua aí. Um terço para o Lula, um terço para o Bolsonaro, um terço para o Lula, entre Soraya e Felipe. Os outros não tiveram votações significativas, vamos ficar só por aqui. Sobre o erro nas pesquisas. Esses últimos dias a gente leu bastante sobre isso, os próprios analistas e cientistas políticos especializados em pesquisas já foram estudar, examinar o que aconteceu, porque na última pesquisa da Datafolha, o Bolsonaro tinha 36% e o Lula 50%. Né? A explicação, eu já li várias explicações, a explicação mais lógica, mais simples, é a de que, na realidade, houve um erro em relação a não contar devidamente a abstenção. O Bolsonaro, na realidade, se você converter esses votos que ele teve, esses 43 milhões, esses 51 milhões de votos, para votos totais, ou seja, sobre o total do eleitorado, não apenas sobre os votos válidos, sobre os votos que foram validados, ele fica com 33%. E o Lula, quando você faz o mesmo cálculo, fica próximo de 37%. Então, fica mais próximo do resultado das pesquisas, e a quebra do Lula, que cai, o Lula na pesquisa, ele tem na pesquisa 48%, ele cai para 37%, cai para 37% por causa da abstenção. A abstenção ela vai praticamente, a maior parte esmagadora, prejudica o ex-presidente Lula, porque é dele o eleitor vulnerável, o eleitor mais pobre, o eleitor que mora longe, o eleitor analfabeto. Além do que, o eleitor bolsonarista tem uma cultura política mais mobilizada. Ficou claro também isso, é um voto mais organizado, mais verticalizado, vota em Bolsonaro, vota no senador do Bolsonaro, no deputado do Bolsonaro, é um voto muito verticalizado, muito organizado, então um voto com pouca abstenção. Essa é um trunfo do Bolsonaro, inegável. Nessa eleição ficou claro, o Bolsonaro tem um eleitor mobilizado, uma base mobilizada com pouquíssima abstenção. Então faz diferença faz diferença na urna.
O eleitor do Lula é menos mobilizado, mais pobre, menos instruído. Então, as taxas de abstenção são maiores do eleitor do Lula. Isso explica a diferença. Mas agora já está na conta. Né? Agora está na conta. Se a campanha parasse agora, né? Ninguém fosse proibido fazer campanha e simplesmente as pessoas ficassem em casa ou trabalhando e no dia 30 de outubro fossem votar, né? Provavelmente o Lula ganharia com folga, porque ele herda uns votos do Ciro, como já falei, da Simone, mas também se houver alguma pessoa que se absteve no primeiro turno, possivelmente tende a votar mais no Lula no segundo turno. Mas está claro que não está dado. O resultado agora a eleição ganhou instabilidade, porque o Bolsonaro ele tem esse eleitorado mais mobilizado, então o eleitorado que tem capacidade de fazer uma campanha, que tem capacidade de virar voto. Então, a gente viveremos momentos tensos, não vou pintar um quadro mais fácil do que ele realmente é. Viveremos momentos tensos. Eu acredito na vitória do ex-presidente Lula, mas haverá necessidade de muito engajamento, muita luta de todos que desejam derrotar esse governo de Jair Bolsonaro. O Lula já está se movimentando, o Lula não está parado, a campanha do Lula ela é muito organizada, ele já conseguiu o apoio do PDT, como já disse, deve tirar uma foto hoje com o Carlos Lupe, mais tarde espera-se agora, 14 horas, uma foto com o Carlos Lupe, presidente nacional do PDT, vão fazer um discurso juntos. Também Simone Tebet, ela deve fazer um anúncio oficial hoje, né? Vamos ver qual é a força desse anúncio, qual é o tom dado. O do Ciro Gomes ele fez um vídeo meio frio, nem falou o nome do Lula, mas deixou claro para a sua militância, né, que ele vai seguir a orientação do partido, vai votar em Lula e que concorda com a orientação, concorda com o engajamento do partido. O Ciro sai dessa eleição, ele teve uma votação ruim, 3%. Os candidatos mais próximos a ele, por exemplo, tiveram também votação muito ruim. O Antônio Neto, em São Paulo, não se elegeu, teve pouco voto, 24 mil votos. A Juliana Brizola, uma das maiores defensoras do Ciro nas redes sociais, né? Ela não se elegeu deputada federal lá no Rio Grande do Sul. Os candidatos do Ciro, Elvis, que já está no governo de São Paulo, todos tiveram um desempenho muito ruim. Então, na realidade, o cirismo teve um desempenho ruim. O PDT, os candidatos do PDT que tiveram melhor desempenho foram alguns que têm um perfil independente, como a Duda Salabert, que até ela defendeu a ideia do voto útil um pouco antes, já no primeiro turno. Ela teve uma votação muito boa, teve mais de 200 mil votos, foi uma das mais votadas em Minas Gerais, agora é deputada federal. Ela sai fortalecida dessa eleição. E outros grupos, mas também que tentaram a sorte no PDT, como o comandante Farinaso, o Aldo Rebelo, tiveram votação ruim. O Aldo Rebelo teve uma votação razoável, mas ficou em quarto, quinto lugar, ficou atrás do cara da UP. Teve muito ruim no ranking. Né? E o Farinaso teve uma votação pífia, se não me engano, 18 mil votos, comandante Farinaso. Então, essa aproximação aí com elementos mais conservadores não deu bons resultados práticos para o PDT. Né? Ele diminuiu muito a bancada, isso resulta em queda do fundo partidário. Vai ser um choque para o PDT a partir dos próximos anos, tem menos dinheiro partidário, vai ficar mais difícil para ele já nas eleições de 2026. Mas, enfim, o PDT também vai se reconstruir, vai fazer essa autocrítica, eu não estou aqui para isso. Estou aqui para analisar a campanha do Lula. Né? A campanha do Lula agora, ela enfrenta alguns desafios. Por exemplo, o Jair Bolsonaro ele conseguiu alguns apoios importantes. O apoio do Cláudio Castro, governador do Rio, o apoio do Zema, governador de Minas, e o apoio do Rodrigo Garcia, governador de São Paulo.
Esses 3 apoios são importantes, são palanques importantes para o Bolsonaro nos 3 maiores colégios eleitorais do país. Mas eu não acredito que eles resultem em vira-voto para o Bolsonaro. São candidatos que já representam forças de direita, o seu eleitorado já era um eleitorado mais pró-Bolsonaro, e nem todos vão seguir. No caso de Minas Gerais, por exemplo, o Zema não tem um perfil de um eleitor, alguém que seja capaz de virar voto para o Bolsonaro. Pode até virar alguma coisa, mas nada muito expressivo. E o Cláudio Castro, idem. Né? A eleição do Lula em Minas Gerais, as cidades que votaram em Lula, são cidades que em 2018 mudaram para o Bolsonaro, só que são cidades com forte tradição de voto lulista, é um voto histórico. O Lula é muito conhecido, o Lula é uma figura muito maior que o Zema, que o Rodrigo Garcia, que ninguém conhece, ou o Cláudio Castro também, que quase ninguém conhece, se elegeu porque o governo é bem aprovado, em função do orçamento, né, que cresceu muito, royalties do petróleo, privatização da SEDAI, tudo aí fez com que o governo do Cláudio Castro, de repente, tivesse muito dinheiro em caixa, então ele se reelegesse com facilidade, mas ele não é uma figura com uma projeção política pessoal, não tem apelo pessoal. Então, eu não acredito que um eleitor que tenha votado em Lula, em Minas, ou Rio, ou São Paulo, vai votar em Bolsonaro porque o Rodrigo Garcia está pedindo, ou que o Cláudio Castro está pedindo, ou que o Zema está pedindo. Isso não faz sentido para mim. Mas essa vai ser uma eleição difícil. Possivelmente vai ser vencida na unha aí, com muita dificuldade, porque inclusive a tendência de democracias maduras, eleições muito polarizadas, sociedades muito polarizadas, meio a meio. Né? Isso é uma tendência. Mas eu acredito que as chances do Lula são muito grandes. Ele tem menos rejeição que o Bolsonaro, ele é muito conhecido e ele tem um bloco muito forte em todo o Nordeste, é uma votação espetacular no Nordeste que não deve reduzir, capaz até de aumentar. E no Rio de Janeiro, capaz do Lula aumentar também, né? Porque o Lula ele aparecia sempre muito bem nas pesquisas, tanto em Minas quanto em Rio de Janeiro, e possivelmente agora com esse embate, né? Possivelmente que você tem talvez uma abstenção menor, pessoas que não conseguiram votar no primeiro turno, tinha muita fila, agora as filas vão ser bem menores, porque são apenas uma eleição para presidente, vai ser tudo muito rápido. Então, acredito que a abstenção vai cair em benefício do Lula. Então é isso. Hoje sai pesquisa IPEC, hoje 18 horas, a gente volta aí com outro vídeo mais tarde, amanhã de manhã, amanhã de manhã provavelmente, sai Datafolha amanhã, se eu não me engano. Então vamos... em relação às pesquisas, no segundo turno, elas tendem a ser mais precisas, porque são apenas 2 candidatos, elas fazem os ajustes, né? A própria votação em primeiro turno, ela permite um ajuste, permite alguns ajustes que o cientista político, o responsável por pesquisa, o matemático, faz os ajustes de acordo com o próprio resultado das pesquisas. E a gente também, na hora de interpretar as pesquisas, vamos ter mais facilidade em função do resultado de primeiro turno. A gente agora tem uma referência, né? A referência é a votação em primeiro turno. A gente tem referência de quanto vai ser a abstenção, a gente tem referência da força nos estados, né? Olhando os bairros e zonas eleitorais onde cada um foi votado, a gente também tem uma referência de classe. Então, tudo isso vai dar uma referência boa para a gente examinar. E também essas pesquisas que vão ser divulgadas hoje, amanhã, devem trazer algumas perguntas, algumas questões que vão ajudar a gente a entender também onde houve migração, se houve de fato migração do voto do Ciro, da Tebet para o Bolsonaro, né? Quanto por cento da abstenção realmente quebrou Lula, se teve abstenção quebrou também um pouco o Bolsonaro. Tudo isso a gente vai analisar e vai ser bem mais fácil a gente oferecer para a sociedade brasileira, né, nós analistas e os institutos de pesquisa e todo mundo, né, que pensa a política no Brasil, vamos ter condição de oferecer um quadro mais preciso, né, e
reduzir um pouco as névoas, né? Que a gente, antes do primeiro turno, a gente estava num ambiente assim meio nevoado, porque está dependendo só de pesquisa. E as pesquisas, elas não têm a capacidade de fazer um diagnóstico completamente preciso, elas têm margens de erro grandes, elas não apuram uma série de coisas. A votação não, agora as urnas falaram, nós tivemos aí 120 milhões de pessoas que foram votar, 123 milhões de pessoas. Então, a gente tem uma base de dados para poder fazer uma análise muito mais objetiva. Então, amanhã a gente volta, pessoal. Até lá.